Vamos aprender a montar o Puppet Cube versão 2? Esse que é o terror de muitos cubistas, mas que é mais fácil do que ele aparenta ser normalmente. Diferente do irmão dele, o Puppet Cube V1, que é bem complicado, mas a gente já vai mostrar um tutorial dele algum dia aqui no canal. Vamos então pegar como montar o Puppet Cube V2 e por que a versão 2 é mais fácil que a versão 1. Beleza? Então aqui, primeira coisa que a gente tem é liberdade em movimentos de meio, certo? O que facilita muito a resolução deles, porque a gente utiliza 3 algoritmos principais aqui nessa parte. O primeiro deles é a permutação em H. Então, se vocês conhecem essa permutação já, que troca essas duas peças. Vou mostrar mais uma vez, mais devagar. Então, a gente faz um M2, U, M2, U2, M2, U, M2, certo? Permutação em H. A gente tem a permutação em U, que utiliza só os meios. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma no sentido horário, vou fazer M2, quero fazer no sentido horário, então vou fazer o contrário, U', M, U2, M, U', M2. Fiz a troca aqui, certo? E posso desfazer ela. Então, aqui, posso fazer contrário, desfiz. E outro algoritmo muito importante é flipar duas peças, então inverter duas peças, que é M, U, M, U2, aí M', U, M', U, M', U2. Flipei duas peças. Com esses algoritmos, toda a resolução dos meios fica muito fácil. Então vamos embaralhar esse cubo aqui. Esse nem precisa cortar o embaralhamento, olha como ele já embaralha fácil. A gente tem que ir vendo rotas em que ele não se bloqueia, certo? Então, a maior dificuldade dele vem dos bloqueios, principalmente quando ele não está na forma cúbica dele. Porque na forma cúbica é bem tranquilo toda a parte da solução, porque aí para montar os meios a gente nem precisa tirar ele da forma cúbica, a gente continua só com os algoritmos que a gente já mostrou. Então, vamos embaralhando aqui, acho que está bem embaralhado. E o que a gente tem que tentar é montar uma face da cor, com a orientação certa, a permutação certa, que seja ou branca, ou verde, ou vermelha. Depende do que tiver mais fácil na hora para você. A vermelha aqui, a gente está vendo que está bem embaralhada aqui, complicada. A verde está normal aqui também, a branca está normal. A gente escolhe geralmente o que tiver mais fácil de fazer. Não pode ser nem amarelo, nem laranja, nem azul, por conta dessa pecinha de canto aqui, certo? Fica mais fácil para a gente depois trabalhar com ela. Mas vamos tentar fazer aqui o branco. Aqui é um pouco de tentativa e erro. Eu não consigo girar aqui. Eu tento tirar o que estava me atrapalhando para poder fazer esse giro, porque aí eu consigo alinhar essas duas peças aqui. Opa, não consigo ainda, porque eu tenho uma peça me travando aqui. Deixa eu tentar destravar de outra forma, assim, por exemplo. Acho que agora vai. Não, ainda travou. Aqui agora foi. Destravei aqui e consegui jogar essa peça aqui para baixo. Os cantos a gente vai montar como se fosse um 2x2. Então, ignorando os meios, a gente monta igual um 2x2, certo? Um 2x2 que se bloqueia um pouco. Aqui, ó, eu posso descer esse canto direto para ele ficar aqui. Mas ele vai se bloquear por conta dessa peça, certo? Então, tiro a peça que está bloqueando do caminho e agora eu consigo jogar ele lá para baixo, certo? Aqui, a gente acabou dando sorte, caiu um caso tranquilo, que eu consigo só colocar esse cara aqui. Lembrando que a gente pode colocar tanto assim quanto com o Sledgehammer, que é esse daqui. Então, se assim não deu, tenta com o Sledgehammer, certo? Se nenhum dos dois deu, o que a gente faz geralmente é tiro uma peça que eu já coloquei, coloco essa que eu não estava conseguindo, então vou tirar ela. Por exemplo, tirar essa daqui de trás. Coloco essa peça que eu não estava conseguindo e depois tento colocar essa peça como minha última peça, certo? Então o Puppet Cube é bastante tentativa e erro nessa parte do começo, certo? Mas em algum momento a gente consegue deixar ele assim, com a primeira camada toda feita, tendo que orientar a segunda camada. Para orientar a segunda camada, a gente vai utilizar alguns algoritmos aqui, que são algoritmos do 3x3, de orientação. Algoritmos que a gente pode tentar usar é o SUNY, certo? O SUNY é o contrário. Ou a gente pode usar também aquele em que eu tiro o canto
coloco ele com o sledgehammer. Tiro o canto, coloco ele com o sledgehammer. Que é hoje quando eu tenho dois cantos assim, certo? Se eu tenho dois cantos assim, posso tentar o contrário, que é tirar com o sledgehammer e colocar o canto. Vamos tentar assim, porque a gente tinha duas peças aqui. Então, tiro com o sledgehammer, ó, que já travou. Se travou desse lado, vamos tentar desse. Aqui não dá, aqui não dá. Vamos tentar aqui agora. Tiro com o sledgehammer e coloco o canto. Opa, já deu certo. Mas pode não dar certo de primeira, certo? Então, a gente tem esse algoritmo, a versão contrária dele. A gente tem o SUNY. A gente tem também algoritmos que a gente já viu, como por exemplo esse daqui, de orientação dos meios, que ele também vai orientar os cantos consequentemente. Se eu tenho dois aqui, posso tentar orientar eles assim, certo? Ou, se eu tenho dois aqui também, eu posso tentar orientar eles assim, certo? Algoritmos de OLLs do 3x3, que vocês já devem conhecer, se vocês já estão pulando para o Puppet Cube V2, que é um cubo realmente mais complicado. Mas beleza? Então, LL é basicamente isso. Para PLL, que é permutar esses caras, quando cai a permutação em Y, em que troca essas duas peças de canto, ou qualquer uma parecida com essa, certo? O que eu recomendo fazer é tentar tirar um canto e colocar ele de outra forma, para vocês caírem em um caso diferente de orientação de cantos. E aí apareceu um caso desse em que a troca é adjacente. Nessa troca adjacente, a gente vai usar a permutação em J como nosso algoritmo. Então a permutação J é, vou mostrar aqui para vocês o algoritmo que eu uso. Ela troca esses dois e esses dois. Vamos falar de novo com a notação. Então R, U2, R', U', R, U2, aí aqui a gente tem L', U, R', U', L, certo? Essa permutação aqui. Posso fazer ela ao contrário também. Então, por exemplo, em vez de eu usar a direita, eu uso a esquerda. E ela troca desse lado em vez disso, certo? Aqui eu vou tentar usar as duas, até uma dar certo. Sempre uma das duas vai dar certo. Com certeza. A gente só tem que achar o lado certo de fazer. Aqui, por exemplo, não está dando. Aqui não vai dar também, que vai bloquear ali. E aqui também não vai dar, que vai bloquear. Então, vamos tentar agora com esse lado. Aqui eu acho que já vai dar, talvez. Então, faço o algoritmo. Opa. E conseguimos. A gente orientou todos os cantos. Agora o que falta é orientar os meios, certo? Essa parte é bastante tentativa e erro. A gente tem que tentar várias soluções, a gente tem que tentar os algoritmos que a gente conhece. No pior dos casos, tenta tirar um desses cantos que você colocou certo já e colocar ele de outro jeito, certo? Para você ter um caso diferente aqui em cima. Mas esse é o jeito mais simples de ir montando. Agora a gente tem que colocar esses centros, certo? Na posição certa. O branco tem que ir para o branco, então eu jogo lá para baixo. Laranja tem que ir para o laranja, então eu jogo para cá. Isso não tem segredo. Agora, truques para acelerar nossa resolução e a gente não ter que ficar fazendo aqueles algoritmos que eu mostrei antes várias vezes. Peças brancas com o branco para cima na última camada são muito importantes. Porque o que a gente pode fazer? Ó? Eu posso alinhar essa peça branca com esse verde aqui, meio para cima, giro em cima duas vezes, volto meio. Olha como é que ele está certinho agora. Mesma coisa aqui. Alinho com laranja, meio para cima, giro em cima duas vezes, volto meio. Ó, o branco e vermelho já estava aqui também, mas vamos supor, ó, que ele está na posição errada. Vou colocar esse caso. Se ele está na posição errada, eu posso fazer a mesma coisa. Então, meio para cima, em cima duas vezes, volto meio, para tirar ele da posição que ele está e deixar ele aqui em cima. E agora alinho com vermelho, meio para cima, gira duas vezes, volto meio. Aqui, ó, por último, a gente precisa da peça azul. E ela estava lá atrás, eu posso colocar ela aqui na frente para ficar mais fácil. E o que a gente vai fazer é essa mesma coisa que a gente está fazendo agora, meio para cima, volto duas vezes, volto meio. Só que agora com um setup, certo? Porque eu não consigo fazer isso aqui. Eu quero que ela fique na camada de cima, então eu quero que essa peça apareça aqui. Só que fazendo isso aqui eu não consigo.
eu posso fazer é rodar ela para ela ficar nessa linha aqui. E agora eu consigo fazer isso. Meio, em cima das vezes, volto meio. Não ficou no amarelo que eu queria, repito o algoritmo. E pronto, agora ela está na posição certa, posso voltar aos centros. E prontinho. Cruz branca está montada, certo? Junto com a primeira camada inteira, né? E agora a gente vai resolver essas peças de meio aqui. Aqui vai ser o mesmo algoritmo que a gente vai usar. Então, meio, cima das vezes, volto meio, cima das vezes. Por exemplo, para essa peça vir parar aqui. Porque esse algoritmo que ele faz é troca essas 3 peças de posição. As 3 peças que estão aqui na frente. Então, se eu quero que essa peça venha para cá, faço ele mais uma vez. E pronto, essa peça já está aqui. Agora, eu recomendo colocar essa por último, porque ela é mais fácil de trabalhar depois. Mas a gente pode colocar aqui a azul com vermelho ou a laranja com verde. Essa eu posso colocar com aquele algoritmo que eu mostrei de trocar essas 3, certo? Então essa tem que vir para cá, beleza? Se eu precisasse fazer um setup assim, eu não posso, porque eu não vou conseguir girar. Então se eu preciso fazer um setup para essa peça estar aqui, eu tenho que fazer ele assim, certo? Para essa camada ainda ter giro livre. Essa peça tem que vir para cá, então eu giro 2 vezes, aqui para baixo, giro 2 vezes, para cima, ali de volta. Exatamente o algoritmo que a gente mostrou antes. Vou fazer uma vez ele com mais calma para vocês acompanharem. Aqui, por exemplo, ó, giro livre. Vou então colocar essa peça aqui. Se ela tem que ir no sentido anti-horário, eu vou girar a camada de cima no sentido horário. Então, meio 2 vezes, giro no horário, desço meio, cima 2 vezes, subo o meio, giro no horário, meio 2 vezes. Tá vendo? Coloquei a peça na posição certa. Essas duas estão invertidas, eu posso deixar para inverter elas no final, mas posso inverter agora também. Então, sobe o meio em cima, sobe o meio em cima, sobe o meio em cima. Volto o meio em cima, volto o meio em cima, volto o meio em cima. Certo? Vamos fazer isso agora com essa daqui também. Agora, posicionar ela por último. A troca entre elas está assim, então eu posso fazer a permutação em H. Certo? Então, meio, meio, cima, meio, meio, cima, cima, meio, meio, cima, meio, meio. Pronto? Podemos já inverter essas duas peças aqui. Meio, cima, meio, cima, meio, cima, cima. Volto meio, cima, volto meio, cima, volto meio, cima, cima. E pronto. Agora só preciso terminar de posicionar essas peças da camada amarela. Essa tem que vir para cá, essa tem que vir para cá, essa tem que vir para cá. Então é sentido anti-horário. Então vou girar no sentido horário. E tudo que falta agora é inverter essas duas peças, que a gente já sabe como fazer de uma forma fácil. E tá pronto o nosso Puppet Cube V2. Aqui, todos os meios escondidos também estão feitos. Jeito bem tranquilo, a gente precisou de poucos algoritmos e muitos algoritmos que a gente já sabia do 3x3, certo? A parte mais complicada realmente é fazer ele virar a forma cúbica de novo, que vai ter que ter bastante tentativa e erro, por causa da quantidade de bloqueios que ele tem. Aqui, por exemplo. Mas é isso. E daqui a pouco saiu do Puppet Cube V1, que aí ele já complica um pouco.